Oi, meu nome é Gregório Carboni Maestre. Eu vivo em Bruxelas há 5 anos, onde eu nasci, mas a maior parte da minha vida eu a vivi em Milão. Portanto, essas centenas, milhares de mortos que estão, ahm, dos quais nós ouvimos falar todos os dias nos jornais, sobretudo na região da Lombardia, da qual Milão é capital, são extremamente dolorosas para mim e para todas as pessoas que eu conheço em Milão, os amigos e amigas e amigos que me escrevem todos os dias e comentam e seguem isso com muita angústia. A maioria deles está há 15 dias em quarentena, desculpe, há 3 semanas, quase um mês, quarentena com muita preocupação, muitas pessoas conhecidas doentes, algumas pessoas que eu conheço em Milão e não só em Milão estiveram no hospital ou estão no hospital em condições graves. E é um luto terrível porque é toda uma geração de velhos, sobretudo, de pessoas de 80 e mais anos, mas não só, há muitos jovens também, mas é toda uma geração que para nós é, é muito importante porque na Itália uma figura da pessoa idosa é muito importante. Temos muitas mitologias republicanas, não é, que são muito ligadas aos velhos, a festa da República, a festa da libertação da Revolução de Libertação contra a invasão alemã nazi, são muito ligadas aos velhos. E a Associação Nacional dos Partizões na Itália é uma associação muito importante, sobretudo ligada a velhos que estão desaparecendo. Nós vemos com muita angústia até o desaparecimento das gerações de resistentes da Segunda Guerra. Enfim, há todo um amor muito grande pela figura do avô e da avó na Itália, de uma forma geral, dos avós e dos avós da República. Os velhos na Itália estão muito presentes na sociedade, porque são muito numerosos. A Itália é um dos países onde se vive, já foi o país onde se há a maior esperança de vida no mundo, um dos países, eu acho, o país com mais centenários, e estão muito presentes na sociedade, na cultura, na televisão, nas cidades. Eles têm uma vida geralmente muito ativa. Foi um dos motivos pelo qual a contaminação foi tão violenta e as mortes foram tantas, não é? Uma rápida contaminação que surpreendeu todo mundo na Lombardia. Foi uma grande surpresa, porque não se entende ainda hoje por que houve um surto tão grande de contaminações tão rápido. Ou vários surtos, isso ainda não se entendeu. O que eu sei pessoalmente é que quando eu fui a Milão para uma conferência, havia já começado a crise do coronavírus na China e já na Itália havia um grande medo, mesmo sem ter ainda, se eu lembro, não havia casos ainda na Itália, mas havia um grande medo, um grande pânico na Itália e se falava já muito do assunto. E isto não era o caso em outros países. Me impressionou o fato que no aeroporto de Milão me controlavam a febre já todos os viajantes. Hoje houve uma polêmica em Portugal, inclusive se acusou a Itália de não ter feito controles sequer nos aeroportos. É falso, inclusive eu acho o único país onde se fizeram e onde se fazem ainda hoje controles nos aeroportos. Isto ainda não é o caso aqui em Bruxelas, por exemplo, nos aeroportos. E quando eu vi esses controles já eu achei isso estranho para um país que acho não tinha ainda nenhum caso. Houve um caso, os primeiros casos foram um na Alemanha, um na França, depois na Itália e no Reino Unido. Um dos motivos desse medo é que também foi ligado ao fato a comunidade chinesa na Itália é a mais antiga da Europa, começa a chegar em Milão sobretudo, mas não só lá, no começo do século XX, e Milão é um bairro chinês, com chineses já de terceira geração. E a população chinesa é extremamente presente na Itália.
bares, restaurantes, pizzerias, são grandes números de locais que são propriedade de chineses, que sobretudo depois da crise começaram a comprar muitos. Há uma penetração também industrial, produtiva muito grande. A região de Prato, por exemplo, na Toscana, onde se produz a maior parte dos produtos de luxo da alta moda, acessórios, bolsas e não só, pele em geral, é o maior centro de produção na Europa. São na maior parte produzidos por operários chineses, com manufatura, todo um manufatureiro ligado à China. A todo um manufatureiro, a Itália é a segunda fábrica da Europa, com a Alemanha, não é? O segundo manufatureiro europeu, foi muito substituída pela China. A China e a globalização dos últimos 20, 30, 40 anos, gradualmente, houve um desaparecimento de inteiros setores da indústria italiana que passaram para a China, ou que trabalham com a China, em complemento. Há uma interpenetração dos dois sistemas produtivos extremamente desenvolvida, também pelo tipo de produção, historicamente muito ligado, têxtil. E na região de Bérgamo, no específico, que é a mais afetada pelo coronavírus, com Milão, é toda uma região, essa região de Bérgamo, Bérgamo é a terceira maior cidade da Lombardia, uma cidade extremamente rica, uma das mais ricas da Europa, com um grande aeroporto internacional, e uma infinidade, um tecido urbano muito difuso no território, no que antigamente era o campo, mas que ainda hoje é uma mistura entre agricultura e produção industrial, muito ligado à China. Entre outros, produz na Itália, é o segundo maior produtor de maquinários. Na Itália se produzem máquinas para produzir outras coisas, para produzir outras máquinas, para produzir carros, para produzir têxtil, enfim, qualquer outro setor produtivo. A maior parte, um dos maiores produtores desses maquinários, que são muito complexos, muito caros, muito difíceis de copiar também, são feitos na Alemanha e na Itália. E Bérgamo, uma grande região onde se substitui a produção têxtil com a produção de maquinários ou as infraestruturas que acompanham essa produção. Portanto, uma grande conexão com a China, com milhares de engenheiros, de técnicos, de vendedores que vão, viajam, vêm, voltam, sem falar de milhares de famílias chinesas que vivem na Itália, que estão muito, muito integradas no tecido social italiano, que falam perfeitamente italiano, que estudam, que se sentem italianas, os jovens sobretudo. E, portanto, houve um grande medo irracional que a Itália seria o primeiro país afetado. Houve algumas cenas de racismo contra chineses, não é? Houve muitas, inclusive, nos transportes públicos, enfim. Mas, afinal, não se sabe muito bem como chegou este vírus. É possível que o vírus esteja na Itália já a partir de outubro, sob uma forma mais fraca. Se pensa que o paciente zero foi uma alemã da Bavária, mas não é certo. Houve esse jogo de futebol Atalanta, que é a equipe de Bérgamo contra a Valência. Isso se sabe, há quase certeza que foi o grande momento de explosão de contaminação, mas não é só isso. Não é só isso, há vários fatores. Houve depois contaminações cruzadas e houve um fenômeno assim de expansão do vírus imediato. O que há de se entender que é muito importante é que o norte da Itália, a parte mais afetada, é, digamos, a maior megalópole europeia. Mesmo se ela não tem esse título no imaginário coletivo muito paricêntrico no imaginário, né? Sempre Paris, Londres e eventualmente Madrid ou Berlim, mas na realidade o grande território, a grande megalópole produtiva da indústria farmacêutica, por exemplo, uma conurbação de metrópoles na Europa é a megalópole de Milão, que se estende de Turim, o centro histórico da produção automóvel, e vai até Milão, o grande centro que liga norte e sul da Europa, este e oeste, passa realmente por Milão. Milão que tem essa periferia imensa, extremamente conectada, extremamente ligada, que chega até o sul da Suíça, a parte italiana da Suíça, que é quase uma periferia de Milão. Depois vai Bérgamo, Brescia, e depois chega no Vêneto, numa malha urbana ininterrupta de fábricas, de centros urbanos, de aldeias, extremamente conectados, até chegar a Veneza, o grande porto petroquímico.
e depois desce no sul, pela antiga Via Emília, passando por Bolonha, Modena, Parma, as grandes capitais industriais da Emília-Romanha, do agroalimentar. E o que eu sublinhei aos meus estudantes durante um curso que eu fiz naquele período, onde havia as primeiras zonas vermelhas fechadas de quarentena, eram exatamente as conurbações urbanas de um conceito chamado cidade difusa, é um conceito nascido na Itália nos anos 80, pelo urbanista Bernardo Secchi, que justamente fala dessa megalópole milanesa, que inclusive é a região mais extensa de poluição na Europa. E as zonas vermelhas, as primeiras zonas de quarentena, correspondem exatamente a essas pequenos pedaços dessa megalópole, as pequenas metrópoles. Depois, na sua extensão, em todo o norte da Itália, chegou justamente, pegou essa Via Emília, e ainda hoje, se olha os pontos de contaminação mais alta, se vê muito claramente essa megalópole, e é uma linha muito clara, muito nítida. Portanto, isso é interessante, porque eu pessoalmente creio, e não sou o único, mas eu pessoalmente creio que há uma coligação ali com questões que não foram ainda esclarecidas, que são, por exemplo, onde eu fui dar uma conferência numa escola na periferia de Milão, há um trem que chega X vezes por semana da China, lá naquela pequena orelha, para trazer produtos que depois são despachados no resto da Itália. E o norte da Itália, esse centro, é extremamente interconectado, onde há uma infinidade de redes, de aldeias muito ricas, produtivas, com alto valor, até simbólico, não é mal visto viver na periferia, muito interconectada. Meus amigos de Milão vivem fora de Milão, vêm, viajam, vão. Eu tenho amigos que vivem em Milão e trabalham em Parma e vão lá todos os dias de trem. Há muitas pessoas que vivem em Turim e trabalham em Milão. O paciente número 1, vive em Turim e vai todos os dias para trabalhar em Milão. É uma rede extremamente conectada, de norte a sul, de leste a oeste, e há poucos exemplos de conurbações metropolitanas tão vastas e tão interconectadas. Tudo isso, eu tenho certeza, produziu uma contaminação que foi muito violenta. E, inclusive, Milão estava vivendo nos últimos anos, depois da Exposição Universal de 2015, uma enorme ênfase metropolitana, um enorme entusiasmo, um enorme amor pela cidade, as pessoas chegando, voltando, imigrando para Milão. A cidade estava aumentando, a população, eventos, era a cidade onde se construía mais na Europa. E uma sociedade extremamente lúdica, não é? Que passou da sociedade industrial produtiva, que continua a ser, mas se transformou também num grande centro turístico e material, de saídas, de vida noturna. Ganharam os Jogos Olímpicos Invernais de 2024, acho, agora não lembro. Enfim, uma cidade onde parecia que tudo era possível, uma energia. Este coronavírus pegou uma população que não estava à espera de más notícias. Era uma cidade sem más notícias. Era a cidade na Itália onde nunca havia más notícias. O resto do país estava em crise e Milão crescia, não é? E no começo o prefeito e a população milanesa disse: vamos voltar ao normal, temos que voltar ao normal. Uma cidade que nunca para, os supermercados abertos 24 horas por dia. Milão é uma cidade onde tudo é permanentemente em movimento. Milão e a sua periferia, inclusive. E então houve esse hashtag Milão não para. E isso teve um efeito devastador, porque nesses 2, 3 dias de grande entusiasmo, vamos mostrar que Milão não para, que Milão não tem medo, que é só uma gripe. Espalhou ainda mais a gripe e Milão foi incluída na zona vermelha, na zona de quarentena, e começou um trauma, não é? Para uma cidade que realmente não sabia parar, teve que parar. É como o que está vivendo provavelmente agora Nova York. É muito difícil imaginar os milaneses trancados em casa durante 3 semanas, com centenas de mortos todos os dias, e realmente com a doença que entrou na vida das pessoas. A maioria dos meus amigos conhece muitas pessoas doentes, alguns que mortos, alguns amigos ficaram doentes, alguns foram ao hospital em condições graves. E, portanto, é uma situação de enorme angústia. E angústia sobretudo para o futuro, porque não se sabe realmente o que vai acontecer. Fizeram imediatamente uma quarentena local, depois regional e depois, poucos dias depois, nacional. Algo inédito, creio eu, do ponto de vista de um país inteiro.
que não é a China, que não tem capacidade, inclusive, de... Não se sabe muito bem como vai conseguir a Itália aguentar tanto tempo com um país quase parado, enquanto o resto da Europa viveu dias e semanas de uma total e irresponsável tranquilidade. O ministro espanhol do interior, acho, declarou, depois que houve o tranque de eles fecharem a nível nacional o país na Itália, declarou que era bom porque eles poderiam organizar uma festa turística importante em Sevilha, porque não haveria mais italianos, não é? Então isso mostrava o nível de total ignorância do problema. Isso criou um distanciamento muito grande entre os italianos e o resto da Europa. A Itália foi extremamente organizada, eficiente, a população extremamente, como é que eu vou dizer, disciplinada, apesar, não é, dessas piadas sobre os prefeitos que andam a gritar contra a população. A população está há 3 semanas em quarentena, a maior parte dos outros países da Europa está há alguns dias ou há uma semana em quarentena. Aqui na Bélgica começamos a semana passada de uma forma absolutamente ridícula, não é? Com cabeleireiros abertos, barbeiros abertos, pessoas na rua, hoje no parque cheio de pessoas porque havia sol, enfim. E o vírus avança, não é? E a Itália vive esse drama que agora a Espanha está começando a viver com a mesma intensidade de mortes, mas viveu isso de uma forma muito solitária. Muito solitária porque a União Europeia não fez absolutamente nada. Por uma situação que já nos primeiros dias começou a ser histórica em termos em termos pandêmicos, não é? Não fez nada, e já lá a população entendeu: estamos numa situação grave e estamos sozinhos. A União Europeia, que nos torturou a vida e que determinou o desintegrar do nosso país, do nosso tecido industrial, das nossas conquistas sociais, do ensino, da saúde pública, que era a segunda melhor do mundo em 2000, hoje ainda é, apesar dos pesares, uma das 5 melhores do mundo, que é um grande orgulho nacional, é a saúde pública italiana, mas está massacrada. A União Europeia e as políticas neoliberais impostas, entre outras coisas, pela União Europeia e pelo capitalismo italiano, que aproveitou muito bem essa ocasião, destruíram o país, não é? A Itália é o único país, creio eu, na Europa que desde 1990 perdeu 25% do seu PIB real. Nem a Grécia, a Espanha e Portugal, que viveram a Troika, tiveram uma tal perda, apesar dos pesares. A Itália perdeu 1/4 da sua capacidade produtiva. Para se ter uma ideia, a Itália chegou a ser, nos anos 80, a 4ª maior economia do mundo, e agora a Itália vive numa situação de sobrevivência milagrosa, não é? Porque graças ao seu sistema produtivo que consegue sobreviver, mas o país está à beira de uma crise de nervos, não é? Onde as revoluções foram progressivamente atenuadas por 1000 fatores. Não é? Esta nova imigração 2.0, a imigração Ryanair, a imigração dos voos low cost, agora com poucos euros pode viajar, enfim, conseguiu aliviar um pouco a tensão social da classe média urbana, que consegue mandar os filhos ter ótimos trabalhos no estrangeiro ou trabalhos médios, medíocres, mas crentes que é uma situação de melhoria. E um tecido produtivo, industrial, que consegue manter o norte da Itália, sobretudo, com bons níveis de desenvolvimento, de riqueza, entre os mais altos na Europa ainda hoje, mas o sul da Itália abandonado, não é? Com uma perda de população cada vez mais velha, população com a menor natalidade da Europa e uma das mais baixas do mundo. Quando chegou esse surto, os italianos entenderam: nada mais será como antes. Entenderam que algo realmente quase ecumênico estava acontecendo, quase que havia um caráter histórico no que estava ocorrendo. E imediatamente, um verdadeiro sentido de unidade nacional, da extrema esquerda à extrema direita. Isto é algo que eu nunca tinha visto em nenhum contexto nacional. Os próprios marxistas mais críticos e mais anti-burgueses, anti-estado burguês,
e uma Itália que é profundamente anti-italiana, hipercrítica até, com uma hipertrofia de sua crítica. Qualquer coisa para os italianos é sempre melhor fora, que se chama esterofilia em italiano, de exterior. De repente, a população unida, com um governo totalmente conectado com a sua população, e eu vi algo que era realmente de níveis que só podiam ser comparados com a Segunda Guerra Mundial. E imediatamente houve uma consciência da população que a Europa estava abandonando a Itália, e aos poucos entrou imediatamente a ajuda dos chineses, que estenderam uma mão amiga, dos russos, dos cubanos, que mandaram médicos, não é? E a Europa imediatamente começou, com o avançar do vírus, e com os países que começaram de uma forma desordenada e muito irritada com o que a Itália estava fazendo de uma forma tão radical, porque isso empurrava os outros países a ter que fazer a mesma coisa. Aos poucos a população começava a entender, porque aumentavam os mortos, o pânico, o medo, e começavam a exigir dos governos. E aos poucos alguns países começaram a fazer umas meias quarentenas, enfim, quarentena em Madrid, quarentena na Bélgica, mas na realidade era uma quarentena meia boca. E aos poucos começavam a fechar as fronteiras, a Alemanha a dizer que 70% da população ia ser contaminada e iam haver centenas de milhares de mortos numa boa, os ingleses a dizer o mesmo, os holandeses ainda hoje a dizer o mesmo, declarando que a morte de centenas de milhares de pessoas inocentes e, sobretudo, velhos. O problema são os velhos, não é? Que, como são velhos, e isso é um discurso que eu ouvi muito, são velhos de 80 anos. Amém. Que morram. Não vamos parar o comércio por isso. E como o norte da Europa é muito ligado ao comércio, pouco ao produtivo, pouco à manufatura, pouco ao industrial e muito à venda. Se ganha valor na venda, na transação. São contextos financeiros e de vendedores de tapetes, na realidade. E parar tudo para esses países é realmente um problema. A Itália parou, mas não parou seu produtivo, não parou suas indústrias. Isso criou tensão. Os sindicatos disseram, vamos fazer greves, porque vocês têm que parar as indústrias não essenciais. Não faz sentido produzir Lamborghinis e Ferraris numa crise dessas. Pararam também a produtivo na Itália, deixaram só os bens essenciais, as produções essenciais de alimentos, supermercados, farmácias, etc. E os outros países esperaram até o último para fazer quarentenas. Todos de forma separada, descoordenada, a Itália pedindo que houvesse reuniões para coordenar algo na Europa, a Alemanha que bloqueava a exportação das máscaras para a Itália. Enfim, os italianos começaram a ver uma União Europeia inexistente, quando o problema era de tal gravidade, mas sempre presente quando se trata de exigir privatizações, exigir cortes, etc. E a raiva e a humilhação interiorizada pelos italianos, que jamais realmente tiveram um momento como em Portugal, em Espanha ou na Grécia, de raiva exteriorizada contra a União Europeia, porque não houve uma verdadeira troika, que a Itália não teve o FMI, não é? Em casa. Isso foi outro jeito de manter a situação que não explodisse, não é? Num quadro pré-revolucionário. Mas a população aguentou, uma população que era extremamente pró-europeia, porque via a União Europeia como uma invenção italiana do camarada Spinelli, de 43, do Manifesto de Ventotene. Mas começou a partir dos anos 2000 a acumular uma enorme frustração de ver o país cada vez mais pobre, cada vez mais humilhado, as grandes empresas nacionais privatizadas, vendidas, compradas a pouco preço pelos alemães e os franceses, etc. Essas tensões com a União Europeia já estavam muito vivas. O coronavírus fez explodir, mas explodir de uma forma unitária. Inclusive, meus amigos mais pró-europeus estão com uma raiva anti-europeia, mas anti-elites, não é? Não é claramente contra o povo, ao contrário, há um sentimento de compartilhar a dor com populações que estão vivendo a mesma miséria de mortes nos hospitais despreparados em todos os países. Na Alemanha não há máscaras nos hospitais, na Bélgica aqui estamos produzindo nós mesmos
as máscaras para levar para os hospitais, o Alibaba, que deu de presente máscaras porque a Bélgica não tinha máscaras, a França, nos hospitais de província, simplesmente explodindo de doentes, incapazes de curar os doentes. Na Espanha, pessoas dormindo nos corredores, no chão. O presidente Conte agora disse, ou vocês em 15 dias nós fazem um empréstimo europeu, bônus de tesouro europeus, ou 3 pontos. E não se sabe o que vai ocorrer, mas vai ocorrer algo. Mas a Holanda e o que nós chamamos o clube dos pão duros, que é a Alemanha, Holanda, Finlândia, os países escandinavos e a Áustria, que não querem. Dizem, vocês que resolvam sozinhos, e até com frases humilhantes contra a Espanha e Portugal, a dizer por que vocês não têm dinheiro para curar os doentes. Que é uma pergunta terrível para países que sofreram cortes históricos por culpa e sob pedido da União Europeia. Portanto, a União Europeia acabou. A União Europeia já está desmoronando diante dos nossos olhos. Já não existe mais, já não se sequer, nós não vemos mais sequer a von der Leyen, que é a presidente, que é a substituta, é a representante da Merkel, que chefia a União Europeia, não se vê mais, já estamos totalmente numa dimensão de países nacionais, cada um com a sua política, cada um com seus mortos, e cada um por si e Deus por todos, não é? Portugal a fechar suas fronteiras também. Hoje o presidente Costa, o primeiro-ministro Costa, sexta-feira, eu acho, com palavras muito violentas contra o ministro da Finança holandesa, dizendo que era nojo o que ele estava fazendo, que um tipo de tom que Portugal nunca teve tão claramente contra os países do norte da Europa. Os italianos não vão mais poder continuar, mesmo se resolve tudo amanhã, a viver como viviam antes, não é? Até a relação, os 5 estrelas agora pediram para interromper o bloqueio econômico contra Cuba, contra a Venezuela, contra a Rússia, e gostaria de terminar com a questão da rota da China. Pouco antes, alguns meses antes do coronavírus, a Itália tinha desrespeitado as ordens dos franceses e dos alemães, que não querem que a Europa se ligue à rota da seda. Havia 2 pequenos países periféricos, Grécia e Portugal, que fizeram acordos importantes até com a rota da seda. O porto do Pireu teve um grande crescimento. Portugal cresceu muito também em pouco tempo, graças aos investimentos chineses. Mas nenhum país do G7, nenhuma potência, nenhum país fundador da União Europeia, nenhum país do peso da Itália jamais tinha feito um acordo estratégico com a China. E um país com ainda uma grande tecnologia, uma grande indústria, alguns setores que a China ainda não consegue ter, e que está aliado historicamente já desde o século XIX com a Rússia. A Itália é o grande aliado da Rússia no Ocidente, e que agora assinou uma verdadeira parceria estratégica de bilhões e bilhões e bilhões de euros com a China. E isto reforçou ainda mais os laços entre China e Itália. E, portanto, a grande ajuda que a China está dando é mais simbólica e política do que real. Mandou alguns médicos, muito know-how, muitas máscaras, mas enfim, é mais uma coisa... E os italianos sabem disso, entendem, e eles não querem mais do que isso, não é? Então há quase uma consciência na população italiana, que se ouve muito nas piadas, se ouve muito nas observações, de pessoas... Eu gostaria de salientar, de pessoas da classe média e de uma certa burguesia comprometida também com a União Europeia, com os prazeres, não é, do capitalismo, da democracia liberal atlantista europeia, e que dizem: a China é nossa nova aliada. Claro que isso tudo depois vai ser um pouco... Enfim, a realidade, vamos ver o que vai ser daqui a 3 meses a Itália, o que vai sobrar, quais vão ser as consequências geopolíticas, o que vão fazer pagar a Itália por tudo que está acontecendo. Portanto, o que é possível é que a Itália esteja utilizando também um problema real para resolver o problema de forma nacional, unitária
e para ganhar um valor quase moral forte nesse evento. Mas aproveitando para resolver questões geopolíticas que tinham que encontrar uma forma de resolução, digamos. E eu acho que esse coronavírus agora está abrindo novos cenários aqui na Europa geopolíticos muito claros, mas, no entanto, cada dia são milhares de mortos e muita angústia aqui, fechado em casa, em Bruxelas, com uma doença que aos poucos nos rodeia cada vez mais e chega cada vez mais próximo em termos de amizades, de pessoas. Obrigado.